Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os irmãos a se assentem só um minutinho antes de nós darmos início à ministração. Primeiramente, eu também quero agradecer aos amados irmãos pelo carinho. Falar para vocês que 14 dias afastado da igreja não foi fácil. Graças a Deus, a Inês já deu testemunho que foi bem leve. Eu e o Gabriel não tivemos nada, mas foi muito ruim. E eu quero agradecer o carinho dos irmãos que estavam me ligando todos os dias, perguntando se estava precisando de alguma coisa, se queria que fizesse alguma coisa, se quisesse levasse alguma coisa. As mensagens que vários de vocês me mandaram, e aqueles que não ligaram, que não passaram mensagem também, pela oração, que Deus possa abençoá-los grandemente. Amém? Nós estamos felizes nessa noite, porque além da presença do Santo Espírito de Deus nesse lugar, além da sua presença aqui, nós hoje estaremos recebendo um novo membro na igreja. Amém? Eu quero convidar a Renata aqui à frente, quero convidar os presbíteros, pastor Clever, Inês, Larissa. É uma alegria podermos receber mais um membro. A Renatinha é uma menina que a gente conhece desde pequenininha, né? A gente viu ela crescer em estatura, vimos ela crescer na fé. Então é uma alegria muito grande estar recebendo você aqui hoje, viu, Renata? O Bruno, vem aqui ficar perto dela. O Bruno, o marido da Renata. Quero convidar você a se colocar de pé, estender a sua mão para cá, para nós podermos abençoar a vida da nossa irmã. Deus querido, Deus santo, nós queremos te louvar, ó Deus. Te louvamos pela vida da Renata, Senhor. Ó Papai querido, te louvamos, Senhor, por poder recebê-la como membro dessa igreja. Papai querido, a tua palavra diz que tudo que nós ligamos na terra está ligado no céu. E nesse momento nós ligamos a Renata, Senhor, a terceira igreja presbiteriana renovada de Uberlândia, ao corpo de Cristo. E clamamos a ti, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida dela. Papai, que essa igreja possa ser bênção na vida dela e que ela seja bênção na vida dessa igreja. Que nós possamos caminhar e crescer juntos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Seja bem-vinda, querido. Deus abençoe, viu? E eu quero convidá-los a abrir a Santa Palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Quem encontrou e pudesse, coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: o anjo me disse essas palavras. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o justo a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora ficam os cães, fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Mantenha sua Bíblia aberta. Deus querido, Deus santo, nós queremos te louvar, ó Pai, pela sua santa palavra, te louvar pela presença do seu Santo Espírito nesse lugar. Papai querido, nós já estamos grandemente abençoados, ó Deus, por sentir a Tua presença, Senhor. Como foi gostoso esse louvor, Senhor. Como foi gostoso sentir a Tua presença, ó Deus. Mas eu sei que o Senhor ainda tem muito mais para nós. Por isso, verdadeiramente, leve as nossas mentes cativas até a Ti, Senhor. Que o Senhor verdadeiramente possa falar aos nossos corações, às nossas mentes, papai. E essa palavra ficar guardada no meu coração. Essa palavra produzir frutos, ó Deus. Produzir transformação, Senhor, salvação, Senhor, ó papai, que verdadeiramente possamos fazer a diferença, ó Deus, em nome de Jesus. Eu já me sinto, papai querido, grandemente abençoado pela oração que o presbítero José Carlos fez a meu favor, e eu quero clamar a Ti as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, abençoa o levantar, Senhor, abençoa os sonhos, os projetos, a empresa do Teu Filho, Senhor, abençoa o ministério dele, Senhor, a vida física, emocional, sentimental, espiritual, financeira, que seja grandemente abençoada em nome de Jesus. E eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor estenda essa bênção também a todos os meus irmãos aqui presentes, a cada família aqui representada, aqueles que estão em casa, nos assistindo pelas redes sociais, que também sejam impactados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis sentar, amados. Tem uma história que conta que um arqueiro experiente, ele convidou o seu aluno para assistir uma demonstração que ele faria. Ao chegarem ao campo, diante de uma árvore, ele pegou uma pequena flor e colocou num galho da árvore. Afastou-se por 100 passos. Em seguida, ele pegou o arco e a flecha e posicionou-se. Pegou uma venda e colocou nos seus olhos. E ele perguntou para o seu aluno, para o seu discípulo: quantas vezes você já me viu praticar esse esporte? E o aluno disse a ele: todos os dias, mestre. Eu sempre o vi acertar o arroza a uma distância de 300 passos, mas nunca com os olhos vendados. E de olhos vendados, o arqueiro esticou o arco e disparou aquela flecha. E aquela flecha passou longe da árvore. E o seu súdito ali, o seu discípulo, virou para ele: mestre, o senhor errou. E ficou espantado. Eu achei que o senhor queria me mostrar a sua habilidade, o senhor provar para mim a sua experiência. Ao passo que o mestre respondeu para ele: meu filho, eu lhe dei hoje a lição mais importante para quem quer atingir um objetivo. Quando você desejar verdadeiramente alguma coisa, você precisa se concentrar nela, porque ninguém jamais será capaz de atingir um alvo que não consegue ver. Assim também, meus amados, é a nossa vida cristã. Nós precisamos, pelos olhos da fé, crer, acreditar, saber que um dia
nós estaremos no novo Éden, estaremos numa nova vida, estaremos na nova Jerusalém. Amém? O tema da mensagem dessa noite é um novo Éden, uma nova vida. Nessa noite nós estamos concluindo essa série de sermões com o tema revelação, onde nós ministramos neste que é o último livro da Bíblia Sagrada, o último dos 66 livros inspirados, esse livro tão especial, aonde Deus aprove a ele colocar, revelar para nós os seus planos, os seus últimos planos, os seus propósitos, e fechar com chave de ouro o cânon sagrado. E agora o apóstolo João, ele termina a descrição de suas muitas visões, e ele volta à sua posição comum de homem mortal, em uma terra invadida pela tristeza, e ele começa a contemplar, e começa a ver o sofrimento da igreja cristã, os horrores da perseguição romana, as visões das esferas celestiais e da nova era, elas estavam indelevelmente gravadas em sua memória, e assim, a sua mente se eleva até Cristo, e ele vê que o Senhor voltará em breve, amém? Em breve o Senhor voltará, aleluia! E essa é a mensagem que ele agora deseja passar para o mundo. Essa é a mensagem que ele tem no coração, para que todas as pessoas entendam: Jesus em breve voltará. E quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos que Jesus continua sendo a figura principal. Jesus é o tema central, ele é o começo e ele é o fim, conforme nós vemos em toda a Escritura. Com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Versículo 6 diz: o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que em breve hão de acontecer. João trata aqui da indisputável confiabilidade. João fala aqui da inerrância da palavra de Deus, do livro de Apocalipse. E este livro, nós precisamos entender que muitas vezes as pessoas falam o Apocalipse de João. Não, ele não é o Apocalipse de João, ele é o Apocalipse de Jesus Cristo revelado a João. Foi uma revelação que veio do céu, é a palavra de Deus, por isso é a palavra absolutamente fiel e verdadeira, amém? Apocalipse é um livro verdadeiramente de origem divina. Se Deus não tivesse dado a João, revelado a João Apocalipse, os 65 livros, eles ficariam incompletos. Não teria como nós entendermos muitas coisas na vida, porque se nós olharmos só em Apocalipse, nós entendemos que a serpente, a antiga serpente, ela só é revelada verdadeiramente em Apocalipse. Lá, no começo, agora que ela é revelada, que ela era o diabo, o enganador, o inimigo das nossas almas, mas só aqui se completa. E Apocalipse vem fazendo um fechamento de toda a Bíblia. E o mesmo Deus que revelou a sua palavra aos profetas, também revelou a mensagem do Apocalipse, através de seu anjo. E aqui, Deus está autenticando o Apocalipse. Deus está autenticando esse livro como um livro absolutamente inspirado e um livro canônico. Versículo 7: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Amados irmãos,
a igreja primitiva, ela já estava esperando a parousia. Ela acreditava que a volta do Senhor Jesus aconteceria naqueles dias, seria iminente. Eles acreditavam que aconteceria imediatamente. A palavra que fala que guardar, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O termo guardar para nós significa, quando eu falo para você, Vicente, guarda essa toalha para mim. Ou seja, o Vicente vai pegar ela, vai colocar dentro de uma caixa, vai colocar no lugar, vai esconder, vai deixar guardado, não vai tirar da vista e não vai ver, não vamos ver essa toalha mais. Mas no hebraico, no original, o guardar tem uma conotação totalmente diferente. O guardar no hebraico significa guardar no seu coração, guardar dentro do coração, colocar dentro do coração, é obedecer, é praticar, é viver conforme a palavra de Deus, amém? Como diz o Salmo 119, verso 11, diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar é colocar no coração, não é esconder. As profecias do Apocalipse, elas não foram escritas também para satisfazer a nossa curiosidade intelectual do que vai acontecer no futuro. Muitas pessoas acham que não, deixa eu ver, não foi esse o objetivo. Elas foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus, amém? Para que nós, servos do Senhor, tivéssemos um manual de instrução e passássemos ter uma vida pautada na palavra de Deus, na vontade de Deus, segundo os oráculos e o estatuto de Deus. Muitas pessoas acham que eu vou viver do jeito que me aprove, mas não é isso. Até quem está lá fora até vive, mas não é essa a vontade de Deus. Aquele que tem no coração um desejo, aquele que tem no coração o entendimento de que a morte naquela cruz teve um motivo, aquele que entende que Deus se despojou de toda a sua glória, desceu na terra e morreu por causa de mim e de você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele entende que precisa viver a sua vida pautada no que a palavra de Deus ensina. As profecias, elas não são para informar sobre o fim, mas são para preparar o povo de Deus para o fim. Como a Inês disse aqui no começo, quantas pessoas hoje estão vivendo desapercebidas? O mundo está entrando em convulsão e tem gente que simplesmente está dentro do seu quadrado e não está sabendo nada que está acontecendo no mundo. A nova ordem mundial, a nova religião mundial, o grande reset, são coisas que estão falando, que está de acordo com a Bíblia, e que muitos cristãos não sabem nem o que é, não sabem do que se trata. Mas a palavra de Deus, ela foi escrita para que nós estejamos apercebidos, para que nós possamos ajudar uns aos outros, para que possamos caminhar fortalecidos, e que possamos juntos trabalhar para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus, conheçam aquele que morreu para te dar vida, e venham para a presença dEle, e tenha seu nome escrito no livro da vida, e tenha suas vidas transformadas. Versículo 8, eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como vocês, seus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras desse livro, adore a Deus. Amados, vou confessar para vocês,
Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu pensei comigo, não pode. Tem algo errado aqui. Eu acho que essa versão dessa Bíblia aqui está errada. Eu tenho que ir ver em outra Bíblia para ver se isso aqui está certo mesmo. Como é que pode? João, o discípulo amado, o homem que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, um judeu, um homem que conhecia os mandamentos do Senhor, se prostrar aos pés de um anjo. Como que pode? E é quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver sobre a nossa miserabilidade. Eu comecei a ver o quanto que nós somos fracos, o quanto que nós somos frágeis. Eu imagino que após o anjo mostrar para João tudo que iria acontecer, imagine que depois de João ter visto a Nova Jerusalém, o trono de Deus, de repente o anjo vira para ele e fala: acabou. Ele deve ter pensado assim: esse anjo é o cara, esse anjo é demais, que coisa maravilhosa. E foi que ele se prostrar diante do anjo. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos estar atentos com o que nós aprendemos. João, nesse momento aqui, ele esqueceu do que ele havia aprendido. E quantas vezes isso acontece conosco? Por isso nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Em 1 Coríntios 10, no versículo 12, diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa, a Bíblia nem está falando, não, aquele que está de pé. Não, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E também está escrito em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Paulo está falando que é o mesmo que eu, ou se descer um anjo aqui agora, e vier falar para vocês um outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. Versículo 10, então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Vocês se lembram que a Daniel foi ordenado selar. Quando Daniel teve a revelação, a ele foi ordenado: sele esse livro. Agora João foi ordenado não selar as palavras da profecia desse livro. O que vem mostrar para nós que o fim chegou. O que vem mostrar para nós que Cristo, desde a sua primeira vinda, quando ele veio pela primeira vez, iniciou-se o tempo do fim. E a mensagem da vitória de Cristo e da sua igreja precisa ser publicada. A mensagem do Evangelho precisa ser anunciada. A mensagem do Evangelho precisa ser pregada. O tempo está próximo. E você, eu, fomos separados. Nós somos escolhidos. Nós nos tornamos povo santo de Deus. E o objetivo não é só me encher de conhecimento, me encher de unção, não. É usar esse conhecimento, essa unção, para que vidas possam se render e vir para Cristo. Versículo 11. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Em Gênesis 2, 1 e 2, nós vemos que a obra da criação, ela foi concluída. Em João 19, 30, nós vimos que a obra da redenção, ela foi consumada. Nós vimos que em Apocalipse 21, no versículo 6, a consumação de todas as coisas, ela foi declarada.
Em Apocalipse 22:11, nós estamos vendo que o destino final das pessoas é selado. E com isso nós entendemos que a primeira e a terceira sentença do verso 11 falam dos feitos das pessoas, enquanto a segunda e a quarta falam do caráter da pessoa. Amados irmãos, nós precisamos entender que há apenas dois grupos na humanidade. Apenas dois grupos: os que fazem a injustiça e são impuros, e os que praticam a justiça e são santos. Não existe aqui nenhuma solicitação geral para que alguém continue pecando. Não é isso. Essas palavras do texto, elas dizem que o destino das pessoas do juízo não pode ser alterado no juízo. O que for, será para sempre. No dia do juízo final, ou enquanto houver fôlego, há esperança. Mas quando o fôlego cessa, acabou. Hoje eu tive a oportunidade de fazer um culto fúnebre da avó da Renatinha. E culto fúnebre sempre é um momento triste. Como eu disse lá, ninguém está preparado para perder um ente querido. Ninguém está preparado para perder uma pessoa que ama, para se separar. Mas teve uma coisa ali que me alegrou. E eu ministrei com alegria no coração. Porque ela, uns dias antes de falecer, ela pediu a sua sobrinha para orar com ela. Ora comigo, ora comigo. E orando, ela confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E eu dei glória a Deus, hora que eu fiquei sabendo disso. Porque eu pude ministrar tendo a certeza que um dia eu encontraria com ela no céu. Um dia ela estaria junto com a igreja do Senhor. Um dia nós estaríamos todos juntos. E eu falava depois com o pastor Clever, após a ministração, como é triste, como é dolorido, como é doído você fazer um culto fúnebre de uma pessoa que não entregou a vida para Jesus. Porque nós não podemos mentir na hora da ministração, nós não podemos mentir hora nenhuma. Mas na hora da administração não tem como dar um jeitinho. Mas você está ali para consolar. Você está ali para trazer um refrigério. Mas você sabe que aquela pessoa que não entregou sua vida para Jesus, se morrer, para onde que ela vai? Porque a Bíblia é clara, só tem dois caminhos. O julgamento e o fim. Ele anuncia o estado final de justiça e de injustiça permanentemente. Haverá uma hora, amados irmãos, que será tarde demais para o arrependimento. A palavra de Deus está dizendo para nós que as pessoas que se recusam a ouvir a palavra de Deus, que recusam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, as pessoas que se recusam a obedecer, a viver a palavra de Deus, elas continuarão num estado de rebeldia para sempre. A natureza delas prevalecerá. A palavra de Deus diz em Romanos que as pessoas serão entregues a seu próprio estado, às suas próprias vontades. E o que é a vontade do ser humano, meus amados? O que você verdadeiramente tem vontade de fazer? A palavra de Deus diz que nós militamos o tempo todo. A vontade da carne, do homem, é só fazer aquilo que vai contra a vontade do Senhor. E é através do Espírito Santo que nós temos nossa vida transformada. É através do Espírito Santo que nós somos convencidos da justiça, do juízo, da verdade. Versículo 12: eis que venho em breve,
A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um conforme o que fez. Jesus está deixando claro para nós, olha, eu venho. Ele vem e Ele traz o galardão. Ele vem e vai retribuir a cada um, segundo as suas obras. Jesus, o justo juiz, Ele vai se assentar no trono. Mateus 25, 31, 46 nos mostra que Ele vai julgar segundo as nossas obras, segundo o que nós fizemos. O critério para recebermos o galardão, ou o grau de condenação, são as nossas obras. E deixa eu te perguntar, você tem trabalhado pela obra do Senhor? Na obra do Senhor? Mais ainda, o seu trabalho, ele tem produzido frutos? Será que quando as pessoas te olham, você tem sido exemplo? As pessoas têm tido o desejo de querer conhecer esse Jesus que você fala? Ou será que a sua vida não conduz com o que você tem falado? Versículo 13, ele fala: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha que coisa maravilhosa. Yeshua, o nosso Jesus, Ele está no começo e Ele está no fim. Ele conhece todas as coisas. Ele é o Pai da eternidade. Ele é a origem de todas as coisas. Mas Ele também é o escatom, o fim de todas as coisas. Dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, amém? E ninguém, meus amados irmãos, ninguém poderá escapar naquele dia. Ninguém naquele dia poderá arrumar uma desculpa, o jeitinho brasileiro, para querer mudar aquela situação, para querer convencer. Não vai ter jeito de colocar o dinheirinho no bolso e falar: olha, está aqui, ó, 10, 100, 200 mil, 1 milhão, muda essa sentença. Ninguém vai poder subornar o Senhor. E naquele momento, meus amados, os ímpios vão desesperar. Eles vão ficar desesperados, porque vai ver que não tem saída. O que eles tinham que fazer, a mudança que eles tinham que ter feito, tinha que ter sido antes. Diante do trono não tem mais jeito. Ou você está com o Senhor Jesus, ou você vai viver no sofrimento. Uma coisa é certa e nós precisamos entender: a eternidade. As nossas almas, elas são eternas. Agora, vida eterna, somente o Senhor Jesus nos dá. O outro caminho é chamado de morte eterna. Versículo 14: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Os santos, eles não são justos. Nós, os santos, nós não somos justos por causa das nossas boas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro. Os habitantes da Nova Jerusalém, eles entrarão na cidade pelas portas, não por causa das suas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro. Não são as nossas obras que vão nos levar para o céu, nós é que levaremos as nossas obras para o céu, amém? Os lavados no sangue do Senhor, no sangue do Cordeiro, eles vencem o maligno e podem comer do fruto da árvore da vida. Versículo 15: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a
mentira. Esse versículo ele vem contrastar o destino dos perversos com o destino dos salvos. Os remidos, eles entrarão pelas portas. Os perversos, eles serão deixados fora da cidade. A cidade, a Nova Jerusalém, é onde está Deus. O Cordeiro, Yeshua, ele será a lâmpada dessa cidade. A cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. Nós estaremos ali. Naquela cidade onde os muros são de jaspe. Onde as praças da cidade são de ouro reluzente. Onde é a morada de Deus. Aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, não ficará apenas fora da cidade, não serão simplesmente impedidos de entrar, mas serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde estará o anticristo, a besta e todo o inferno. Os pecados aqui mencionados são os pecados de impiedade, ou seja, relacionamento com Deus, feitiçaria, idolatria, perversão, e relacionamentos com homens, os cães, os impuros, assassinos, mentirosos. Versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Nós estamos vendo aqui que Jesus realmente ele é o princípio e o fim. Como eu disse, o princípio e o escatom, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Jesus também é o ascendente e o descendente de Davi. Ele também é a raiz e a geração de Davi. Ele é filho e também senhor de Davi. Ele abarca toda a história. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Ele anuncia o alvorecer da eternidade, anunciando que esta vida é apenas um prelúdio do que está por vir, do mundo real, aonde um dia nós estaremos. Jesus é o nosso Salvador divino, amém? Versículo 17: O Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. O grande anseio de uma noiva, quando está pensando no casamento, ela quer ter uma casa, mas o grande anseio não é a casa, mas é ter um esposo. O seu coração, enquanto ela está ali se preparando para o casamento, não está nas coisas que eles vão ter, mas está assim pensando no seu amado, no homem que será o homem da vida dela, aquele que vai ajudá-la, que vai protegê-la, que vai suprir as necessidades dela. Ela anseia não apenas pelo paraíso, mas pelo amado da sua alma. O clamor da noiva, o clamor da igreja é: vem. Ela sempre ora: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a oração da igreja é: Senhor Jesus, cumpra o teu plano na história com as vistas à tua vinda, amém? Essa precisa ser a nossa oração: cumpra, Senhor Jesus, os teus planos na história com vista à tua vinda. Nós temos visto esses dias como esse mundo tem ficado turbulento, quantas coisas tristes têm acontecido, e a oração da igreja verdadeiramente tem que ser: ora Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A nossa vontade, o nosso coração tem que estar nas coisas do alto. Por isso que a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos buscar as coisas do alto.
O José Carlos disse aqui, é bom ter riqueza, top. É bom ter fartura, ótimo. É uma promessa do Senhor, que nós comeremos o melhor dessa terra, mas nós não podemos viver em função disso. Nós precisamos entender que isso não pode ser a razão da nossa vida. Nós precisamos buscar primeiro as coisas do alto, nós precisamos buscar primeiramente a Jesus. E Ele diz que as demais coisas serão acrescentadas. Apocalipse 22, 18, desculpa. Declara a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Amados, o liberalismo, ele tenta tirar parte das escrituras. Mas na verdade nenhum homem tem autoridade para retirar nada da palavra de Deus. Nós temos visto nos últimos tempos que os liberais têm se levantado para dizer que os milagres não existiram, que a criação é um conto da carochinha, é um mito. Eles se levantam para dizer que muita coisa que está na Bíblia é simplesmente uma interpolação. Nós vimos esses dias atrás o governo de São Paulo, ele querendo mudar o calendário e tirar o AC, para que nas escolas fosse ensinado que era antiga e a nova era. Para quê? Para as crianças na alfabetização, quando está lá A.C, a criança pergunta: o que é isso? E a professora tem que falar antes de Cristo. Nós vivemos uma era antes de Cristo e agora nós estamos vivendo na era de Cristo, depois de Cristo. Ou seja, há um ano Domini que começou a contar o calendário da nossa era. Estamos no ano 2021, depois de Cristo. E ele queria mudar isso. Mas graças a Deus os evangélicos se levantaram e foi uma pressão terrível e ele voltou atrás. Mas ele queria mudar isso, tirar o AC. Para que as pessoas não entendessem, para as crianças, a nova geração não entendesse quem foi Jesus. Você tem visto que estão tirando Jesus de tudo quanto é lugar. Repartições públicas, escolas, não se pode mais pregar, não se pode mais falar de Jesus. O misticismo, ele é o contrário dos liberais. O misticismo, ele tenta acrescentar algo às escrituras. Ele tenta trazer uma nova revelação. Paulo diz que ainda que um anjo do céu venha pregar outro evangelho, que seja rejeitado. Quantas pessoas, amados irmãos, nós estamos vendo, quantas pessoas na mídia, falando para todo mundo e querendo mostrar para o mundo que teve uma revelação. Um anjo veio e falou comigo, eu fui arrebatado, eu fui no céu, fui no inferno, e Deus está falando que vai acontecer isso assim. Mentira! O que tinha que ser revelado, a palavra de Deus nos garante que já foi revelado. Deus não está trazendo mais revelação nenhuma, porque tudo já está aqui. E nós estamos vivendo os tempos finais da consumação. Nós estamos vivendo o tempo onde nós estamos vendo o que está escrito se cumprir. Então tomem cuidado quando as pessoas vierem falar para você de revelação. Deus fala? Fala sim. Nós cremos. Deus pode usar de uma criança a qualquer outra pessoa para falar? Sim. Pode usar uma mula? Claro. Ele já usou. Mas cuidado com essas revelações. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Em breve, Yeshua, ao som de trombetas, virá buscar a sua noiva. Amém? Em breve. Talvez na sua mente você pense: mas Jesus, Yeshua, ele prometeu isso já tem quase 2000 anos. Ele falou que viria, e ele não veio ainda. Por quê?
E muitas pessoas começam a querer questionar a palavra de Deus. Mas a própria palavra de Deus, ela vem nos explicar isso, e está em 2 Pedro 3,9, onde diz assim: Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas Ele está esperando, pela boa razão de que Ele não quer que ninguém pereça. Ele está dando tempo para mais pecadores se arrependerem. Olha que amor! Nós sabemos que Deus é justiça, mas olha que amor! Ele está retardando a sua vinda, porque Ele não quer que muitas pessoas pereçam. Ele está dando a oportunidade para outras pessoas, aquelas que não entregaram a sua vida a Jesus, fazê-lo. É por isso que parece demorado, mas é o amor do Senhor, porque a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Versículo 21, a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém? Quase todas as epístolas paulinas, amados, bem como Hebreus, eles terminam de alguma forma com a frase: a graça esteja convosco. O que isso significa, pastor? Isso significa que o livro não é somente profético. O livro de Apocalipse, ele não é somente apocalíptico, ele é também uma epístola. E o propósito da invocação epistolar aqui, ele opera da mesma forma que nas cartas de Paulo, rogando que a graça divina, ela nos capacite, que ela capacite os leitores, as pessoas que estão ouvindo as palavras de Deus, estão ouvindo a ordem de Deus, a perseverar nas situações difíceis, a confiar em Deus, amém? Para concluir, o livro de Jesus, ele é como se fosse um outdoor de Deus, anunciando que Jesus vai voltar em breve. A promessa da vinda do Senhor, sem demora, ela nos mostra que a comunidade cristã, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa viver sempre, dia após dia, na expectativa da vinda iminente do Senhor. O céu, meus amados irmãos, ele precisa ser para nós mais do que um destino. O céu precisa ser para nós uma motivação. A consciência de que nós vamos habitar na cidade celestial deve fazer toda a diferença em nossa vida aqui e agora. A visão da cidade celestial levou os patriarcas a andar com Deus e a servi-lo. A consciência de que Jesus voltará também deve nos fazer andar segundo os preceitos da palavra do Senhor. A última promessa das Escrituras diz: certamente venho sem demora. E a última oração diz: amém, vem Senhor Jesus. E após essa fervorosa oração de anseio pela segunda vinda do Senhor, segue a bênção: a graça do Senhor Jesus seja com todas. E deixa eu te perguntar, se você morrer hoje, você está preparado para se encontrar com Jesus? Nós precisamos entender que a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus, ela está disponível para todas as pessoas hoje, para todos aqueles que entenderem que precisa mudar de vida, para todos aqueles que forem receptivos às verdades desse livro, tanto os santos para se consertar, como os pecadores
Porém, o amor de Deus, ele é tão grande. E acho que isso chega até o ponto de doer. Que a escolha é sua. É você que escolhe a quem você vai servir. É você que escolhe aonde você vai querer passar a eternidade. Nós sabemos que existe apenas dois caminhos. Ou você estará com Jesus no céu, ou você estará no inferno. A escolha é sua. Curva a sua cabeça.